Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve! Sejam bem-vindos aí ao nosso canal, Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo. Me chamo Theo Souza, né? E a gente vai trazer ainda a repercussão do empate de ontem, algumas injustiças cometidas pelo próprio torcedor, que a gente vai dar muita ênfase aqui. Antes da gente falar disso aí, por favor, deixa teu like, se inscreve no canal, te torna membro, pessoal, de graça, não custa absolutamente nada. Segue a gente também aqui, ó, no @TND_CR33, que é o nosso Instagram, tá? Então, por favor, façam isso aí pelo nosso projeto para seguir de vento em pouco como está seguindo. E agradecer também ontem, né? O nosso pós-jogo foi um sucesso, muita gente, varamos a madrugada aí, quase 3 horas de live, né? Inclusive, essa live eu vou deixar aqui em cima, ó, desse lado aqui, no final deste vídeo, né? Assista até o final. E ao final dele você vai ficar com a live bem aqui, você pode assistir, quem não teve oportunidade de assistir ontem, com a mesa tática, né, a minha explicação ontem, de cabeça fria, assim como eu estou ontem, né, o torcedor, de modo geral, estava de cabeça quente, acredito que hoje ele já está doido para chegar no domingo, né, o Remo joga com Volta Redonda, e vai passando aí, né, um pouquinho essa frustração, não vou dizer raiva, mas é uma frustração da maioria dos torcedores, e ele vai pensar de forma mais consciente, de forma mais fria, como a gente pensou ontem, está, né, dando prosseguimento nesse pensamento hoje. O Remo entrou em campo ontem, né, fez um primeiro tempo aí brilhante, né, muito acima do nível de Série C, fez 1-0, no início do segundo tempo fez 2-0 com um golaço do Remar. Depois, né, com algumas substituições erradas do Felipe Santana, e também os jogadores deram uma afrouxada, o São Bernardo acabou empatando a partida 2-2. Porém, vamos lá. Nós passamos a semana toda passada, né, falando que o empate seria um resultado lindo para o Remo. Uma vitória seria exuberante e a derrota não seria uma catástrofe. Pois bem, se a linha de raciocínio era essa e o Remo empatou, o resultado foi muito bom para o Remo. Até, mas no final, o São Bernardo empatou, o Remo poderia ter saído com a vitória? Sim, pessoal. Assim também como o Botafogo poderia ter vindo em Belém e empatar a partida. Né? Assim como o Remo não poderia nem sequer estar nessa fase, está eliminado, o Remo se classificou com a menor pontuação da temporada. A grande verdade, pessoal, e o torcedor tem que se conscientizar disso, né? E pegar o histórico todinho do Remo no ano. Pessoal, o Remo foi humilhado na Copa do Brasil, o Remo perdeu o Campeonato Paraense e perdeu a Copa Verde. Até o que tem a ver isso? Tudo e mais um pouco. O Remo não se planejou para disputar a temporada 2024. O Remo não se planejou para disputar a Série C. Tanto prova que o Remo está no terceiro treinador. Então as coisas estão erradas. Falei também no vídeo de sábado que se o Remo subisse, era para dar ênfase para duas questões. Torcida, em primeiro lugar, e depois comissão técnica e jogadores. Teve alguns puxa-sacos que apareceram no vídeo, né, começaram a defender diretor, presidente, e tá aí a resposta, foi dada ontem. Modéstia à parte, amigo de vocês, entende um pouquinho do riscado. Modéstia à parte mesmo. O que a gente fala aqui normalmente acontece. E o que a gente falou? Não foi feito planejamento para o Remo subir. Porém, os jogadores se uniram, o treinador do Remo, Rodrigo Santana, entendeu muito rápido a filosofia do Remo, puxou para si a responsabilidade, os jogadores abraçaram, e com isso o Remo se classificou. Também acho injusto quem fala que o Remo se classificou por causa dos outros resultados. Não. Os outros resultados ajudaram? A sorte vem ajudando o Remo? Sim. O Remo teve competência de dentro de casa praticamente se tornar imbatível na primeira fase da Série C, onde o Remo perdeu um jogo para o São Bernardo, na estreia ali do Rodrigo Santana, que não dá para jogar culpa nele, e desde então o Remo está invicto no Mangueirão, com 5 jogos, 5 vitórias, inclusive jogando bem, vencendo e convencendo. O Remo tem um padrão de jogo. Até o Remo não consegue manter esse padrão de jogo fora de casa. Vou deixar aqui desse lado o vídeo que eu explico sobre. Aqui vai ficar a live de ontem e aqui o vídeo que eu explico sobre o Remo não conseguir jogar bem os dois tempos fora de casa. Dentro de casa até consegue manter o padrão, né, por mais tempo, fora de casa nem tanto. Isso é explicável por tudo que eu falei no início. O Remo não se planejou para disputar a Série C, pessoal. Se o Remo subia, graças ao torcedor e graças aos jogadores e comissão técnica. Tanto prova que ontem ficou mais evidente ainda para quem ainda teme e fica puxando o saco de diretor, executivo e presidente. O Remo não tem peça de reposição. Ontem, não culpo o Rodrigo Santana por ter colocado o Rodrigo Alves, que entrou muito mal na partida, teve culpa no gol
no segundo gol do São Bernardo, assim como o Curuá também, que não chegaram. Ele desistiu da jogada e o Curuá chegou atrasado. Mas o Pavone estava cansado em campo. Aí ele olha para o banco e vê o Matheus Anjos. Ele tira o Bruno Silva. Não era para ter tirado. Estava cansado. O Bruno Silva cansado tem muito mais experiência em futebol do que o Curuá. Aí ele olha para o banco, tem o Curuá. Ele olha para o banco, tem o Adson. Isso é falta de planejamento. O Remo não tem um elenco. A sorte que a Série C, elas são 6 jogos agora. Se fosse uma Série B, o Remo estaria rebaixado mais uma vez de forma humilhante, porque não tem elenco. Fomos rebaixados na Série B assim, por não ter elenco. Porém, apesar de todas essas trapalhadas, o Remo hoje, sem clubismo algum, vocês me conhecem, eu sou um crítico muito ferrenho. Eu sempre penso lá na frente, eu penso grande. Para mim, inclusive, o Remo dá para ser campeão dessa Série C. Das 8 equipes que nós estamos vendo hoje na Série C, o Remo é o que joga o melhor futebol. Eu estou mentindo? Eu estou falando alguma besteira aqui? Se eu tiver, me perdoe. Pegue os jogos de São Bernardo, de Volta Redonda, de Botafogo, de Londrina, de Ferroviária, dos clubes da outra chave, e comparem com o clube do Remo. Eu não estou falando dessa fase, estou falando dos últimos jogos do Remo. O Remo fez um jogo razoável para bom contra o CSA, razoável para bom contra a Aparecidense, muito bom o primeiro tempo do Remo contra a Confiança. Depois aconteceu o que aconteceu ontem. Já contra o São José não foi tão bem, mas também tem a desculpa lá do Society. Jogou muito contra o Botafogo da Paraíba, jogou muito contra o Londrina antes, né? E ontem jogou bem de novo. Então, se vocês forem pegar a trajetória do Remo, o Remo está mantendo um padrão de nível muito bom, a nível de Série C, com um elenco limitado. Sinal que o esquema encaixou, Rodrigo Santana tem o elenco na mão e fisicamente o Remo melhorou. O Rodrigo Santana vem falando durante todas as lives que ele faz, entrevista na Remo TV. Falta o Remo no último terço acertar mais. Pessoal, pode treinar o que for, vai continuar errando. Qualidade técnica, não tem. Ontem saiu o Ita, ele olha para o banco, tem o Ribamar. Aí ele foi obrigado a colocar o Pedro Vida de falso 9. Isso não é culpa dele, pessoal. Isso é culpa da diretoria que não deu peças para o cara trabalhar. Que não teve planejamento mais uma vez. E a Série C, ela tem um nível fácil de ser, por isso que para mim o Remo vai subir de divisão também. E nós somos a diferença dentro do Mangueirão. Mais uma vez, o Mangueirão vai ter 40 mil, 45, 50 mil pessoas. O Bordeiro não diz isso, mas enfim, vai estar lotado. E o Remo é favoritaço contra o Volta Redonda, com todo o respeito ao Volta Redonda, mas o Remo é favoritaço. Porque nós somos o 12º jogador. E o time que vier jogar com o Remo em Belém vai sentir. Vocês estão conseguindo me compreender? Antes do quadrangular começar, o que todos falavam? Todos, vocês, inclusive, que criticam o Remo, ou criticaram o Remo ontem, e hoje já estão lá de cabeça fria, ou permanecem criticando. Qual era a ideia ontem? Aliás, antes do quadrangular começar? Ganhar todas em casa e beliscar pontos fora. O Remo beliscou um ponto fora. Já vi muita injustiça com o Jadson na internet, pessoal. Porra, pelo amor de Deus. O Jadson é o melhor jogador do Remo disparado, mantém uma regularidade em cima. O Jadson deu 2 assistências ontem. Ontem, no lance, eu vi gente falando que o Jadson foi delegado. Assistam o lance de novo. O Jadson passou a bola para o lado. Só que ele passou com a perna direita, a bola deu uma quicada e passou errado. Foi isso que aconteceu. Cansado, correu muito, o cara é humano, o cara vai errar. Inclusive, eu digo, se não fosse o Jadson, o Remo nem sequer tinha classificado para outra fase. Porque o futebol coletivo é mais a individualidade, o jogador diferente, ele faz muita diferença. O Jadson é o artilheiro do Remo na Série C. O Jadson é o líder de assistência do Remo na Série C. Jogando como pivô, ele jogou como zagueiro, como primeiro volante, segundo, como ponta direita, como ponta esquerda, até de falso 9 contra a Confiança. Então é uma injustiça que vocês têm que repensar muito. Para o Remo arranjar um jogador como o Jadson, inclusive ano que vem numa Série B, vai ser difícil. O Jadson é um jogador diferenciado. O Pavone cansou ontem, não tinha quem substituir, falei lá no início do vídeo. E se a ideia era trazer pontos de fora, o Remo já trouxe um.
E outra, São Bernardo, Botafogo e Volta Redonda não estão mortos. São times que se classificaram na frente do Remo. Logo então, a gente é líder da chave ao lado do Volta Redonda. Então, algo aí está diferente. Para a gente, melhor. Se nós fomos o último, nos classificamos, né, ali na barra, para alguns. E hoje o Remo é líder da chave. Tem um jogo em casa contra o mesmo, né, mesma pontuação que o Volta Redonda. Tem essa vantagem de jogar em casa. O Remo pode ser o líder isolado e praticamente colocar um pé e meio na Série B 2025. Basta ganhar do Volta Redonda. Vale lembrar que nós não temos o último jogo contra o Volta Redonda. Tem mais 4. Depois do Volta tem mais 3, pessoal. Nós pegamos ontem o terceiro melhor mandante da Série C. Na tela para vocês aí, o São Bernardo, ele teve 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota na primeira fase. E ontem o Remo empatou. O time que só perdeu um jogo, só tinha levado 4 gols em todo o campeonato. Dentro de casa, o Remo fez a metade dos gols que ele levou em 10 jogos ontem. Ele levou 4 gols em 10 jogos em casa. Ontem, o Remo fez 2. A metade do que ele levou o campeonato todo. Então, é um time dificílimo de ser batido em casa. O poder de reação do São Bernardo poderia ter sido o poder de reação do Remo no Mangueirão. Se o São Bernardo faz 2-0 e o Remo empata, estaria essa crítica toda? Não. Mas o resultado é o mesmo. Segundo o site Chance de Gol, na tela para vocês, o Remo tem 39,1% de classificação para a final e 75,8% para ir para a Série B. Ou seja, mesmo o Remo estando atrás do Volta Redonda pelo saldo de gol de uma bola, né, porque o Remo tem mais gols que o Volta Redonda, que é apenas no saldo de gol mesmo, que o Remo levou 13, o Volta Redonda 1, o Remo tem maior probabilidade de subir do que o próprio Volta. Por quê? Joga em casa, próxima rodada. E os matemáticos já entenderam, assim como vocês também já entenderam, que o Remo é muito forte fora de casa, dentro de casa, com a força do Fenômeno Azul. E outra, em 2020, quando o Remo subiu com 10 pontos. O segundo subiu com 9 pontos. E eu digo mais para vocês, falei ontem, como já teve 2 empates, Volta e Botafogo, Remo e São Bernardo, com 9 pontos você vai conseguir subir para a Série B. E com 10, provavelmente, você estará numa final de Campeonato Brasileiro da Série C. Então, as chances do Remo são muito grandes, vocês puderam ver aí na tela. Mais de praticamente 2/3 de chances de ir para uma Série B. Né, e uma chance muito grande de disputar o título. Então, pessoal, eu acho que a torcida do Remo está muito afoita, está muito acelerada. Né? O Remo ganhou um ponto fora, quem perdeu foi o São Bernardo. Apesar do empate e da reviravolta do São Bernardo de ter buscado o empate. Quem perdeu 2 pontos foi o São Bernardo. O São Bernardo perdeu a primeira rodada e empatou fora. Perdeu fora e empatou dentro, perdão. O Remo ganhou dentro e empatou fora. Com a vitória do Remo contra o Volta Redonda, o Remo está com o pé e meio na Série B. E com mais uma vitória em casa contra o São Bernardo, o Remo praticamente vai estar numa final de Campeonato Brasileiro. Sábado teremos Botafogo e São Bernardo. Aliás, São Bernardo e Botafogo comanda do São Bernardo. Então é melhor uma vitória do São Bernardo. O empate seria maravilhoso. Mas, segundo a opção, uma vitória do São Bernardo. Praticamente eliminaria o Botafogo. Uma vitória do Remo contra o Volta deixaria o Remo com 7, o Volta com 4, o São Bernardo com 4. E o Remo vai enfrentar o São Bernardo, mas em casa. Eles teriam a obrigação de ter ganho do Remo ontem e não ganharam. O Remo vai ter a obrigação de ganhar em casa do São Bernardo e eliminaria o São Bernardo da competição. O Remo aí, né, estaria numa final de Campeonato Brasileiro da Série C. Então, se a meta era ganhar pontos fora, ganhamos um ponto ontem, fizemos o dever de casa, estamos muito bem na classificação. Domingo, lotar o Mangueirão, mais de 17 mil ingressos já foram vendidos até ainda há pouco, meio-dia. Né? Tinha sido 13, até ontem, mais 4 mil já foram comercializados. Acredito que até quinta-feira os ingressos se esgotam, né? Aí uma carga de 35 a 40 mil. Né? Compre o ingresso de vocês vão subir o Remo, eu vou subir o Remo, é a torcida. Não houve planejamento. Estamos nessa fase aí por causa de jogadores e comissão técnica, e principalmente de mim e de vocês. Então, vamos lotar o Mangueirão, fazer os jogadores do Volta Redonda tremerem a perna, conquistar os 7 pontos, dormir na liderança e voltar para o Rio de Janeiro depois na outra semana, sem ser nessa na outra, para jogar com Volta Redonda, quem sabe o jogo da classificação.
que estaríamos tão cômodos que mesmo a gente perdendo no Rio, ganhando em casa, não será um desastre. Se empatar, resultado maravilhoso, e se ganhar, o Remo estará na Série B com 2 rodadas de antecedência. Muita água para passar debaixo dessa ponte, e que eu posso dizer que o Remo não está precisando de salva-vidas, o Remo não está com a água até no pescoço, o Remo está nadando bem legal nessa maresia aí, que não está brava para o Remo não, está muito bem, ganhamos um ponto ontem. Rodrigo Santana errou em alguns pontos, jogadores também errarem em afrouxar a marcação, teve desatenção no primeiro gol de escanteio do Sávio, né, no segundo já falei do Rodrigo Alves e do Curuá, né, muita crítica ao melhor jogador do Remo de forma injusta, mas no fim não dá para estar criticando aqui, porque o Remo foi muito bem, fez mais uma partidaça na Série C, acima do nível do que tem na Série C, e hoje o Remo está jogando o melhor futebol da Série C, sim, com todas as limitações, com falta de planejamento, os jogadores entenderem, tenho certeza que vão continuar entendendo e vão querer levar o Remo à Série B 2025. Tudo nacional deles, deixa o teu comentário aí embaixo, se tu concorda, se tu discorda também, com respeito, vou responder ao máximo, e deixa o teu like, inscreve no canal e te torna membro também, tá? Quem puder ajudar o canal com o Pix, né? Eu esqueci de deixar, mas enfim, tá aí embaixo, ajudem o nosso trabalho, né? A qualquer momento a gente volta com mais vídeos aí, né? Com novidades do Leão Azul Paraense, que desembarca hoje em Belém. Valeu, galera, um abraço.